Por que hospitais gerais e bancos centrais? E por que igrejas estatais? Então, essas três perguntas, elas ligam e tem a ver com a nossa saúde, hospitais gerais, com o nosso dinheiro, bancos centrais, e com a nossa fé, não é? Igrejas estatais. Você já parou para pensar que toda grande cidade e todo país mesmo, de um modo geral, ele tem um banco central, ele tem um hospital geral, ele tem uma igreja estatal, uma igreja como a igreja católica, significa universal, não é? Então, por que esses nomes de abrangência? Hospital geral, banco central, igreja universal. Por quê? É algo para a gente questionar. E eu já quero convocar você e desafiar você, se você ainda não conhece, ver um vídeo muito importante que o Senhor nos direcionou a fazer. Quem controla o mundo? E desenhamos ali uma pirâmide dividida em 9 partes. E aí você vai ver quem está na base da pirâmide e quem está no topo da pirâmide. E vai fazer assim, ó, uma revelação. Vai ser uma expansão na sua maneira de ver o mundo. Vai ser importante demais para você. Vai lá e dá um confere nesse vídeo, que é um vídeo revelador e vai te edificar extremamente, vai fazer você a ter uma outra idade mental e uma maturidade maior, principalmente à luz da palavra. Então, os hospitais gerais, eles forçam pessoas simples a saírem, fazerem esse êxodo do interior, da zona rural para a zona urbana, e vão para aqueles hospitais gerais, não é? E as pessoas são obrigadas a fazer um cadastro, são obrigadas a dar ciência àquela instituição, no caso que é o Hospital Geral, onde elas estão, como é o estilo de vida dela, faixa etária. Então, é uma forma de censo. Você se lembra que todas as vezes que teve censo na palavra de Deus, os servos de Deus foram perseguidos? Davi fez um censo e ele se deu mal. Na época que Jesus nasceu também foi um período de censo. Esses censos sempre foram uma forma de controlar, não é, do sistema mundial, controlar. Hoje em dia, a gente fala sobre nova ordem mundial, é uma palavra corriqueira, normal, comum, mas há um ano atrás eu estava sendo xingado aqui nesse canal e acusado de teórico da conspiração, porque nós falamos sobre nova ordem mundial, um sistema que envolve ocultismo, que envolve Illuminati, que envolve Clube de Bilderberg, que envolve maçonaria, que envolve todas essas manobras dessas famílias que querem controlar o mundo, né? Essa elite global que está aí para determinar e para descer goela abaixo sobre nós uma agenda até 2030, uma agenda que vai tão somente favorecer o advento do anticristo. Então, é tudo muito planejado ao longo de anos e até ao longo de séculos, instituições centenárias. Então, é algo muito planejado. E aí você vai ver o porquê dos hospitais gerais. O hospital geral garante que a massa de uma cidade seja convergida para lá quando elas estão em apuros, quando são questões de vida ou morte. As pessoas são obrigadas a estar ali, a ser atualizado no seu cadastro, e então traz uma consciência, um controle mais simples, mais fácil de que é a nova ordem mundial, que essa elite global tenha consciência dessas famílias, do padrão, do valor, do estilo de vida dessas famílias, da crença dessas famílias. Muito bem, quando nós olhamos agora para o Banco Central, não é? Por que existem bancos centrais em todos os países mais empoderados, digamos assim, os países mais evoluídos? É uma forma de convergir, de fazer um censo sobre a finança, sobre a renda per capita das pessoas. Eu trabalhei 8 anos em um banco particular e deu para entender como funciona ali, apesar de ser um banco particular, como já tem anos, então era uma burocracia para fazer, por exemplo, uma ordem de pagamento. Eu estou em um banco particular e quero fazer uma ordem de pagamento para outro banco. Era uma burocracia, durava de um dia para o outro, até mais. Hoje não, hoje nós temos aí o Pix, não é? E o Pix traz aquela facilidade, entre aspas, para ordem de pagamento, transferência de um banco para o outro, mas isso tem um preço,
não é? Isso tem um preço de facilitar o controle da nova ordem mundial através do Banco Central, que converge todos esses valores, que faz toda esse monitoramento da sua vida financeira. Você vai comprar em um lugar, mesmo que você compre à vista, as pessoas estão pedindo o seu CPF, você já percebeu isso? Não é? E a cada dia que passa, o dinheiro em espécie vai perdendo o seu valor e o dinheiro digital vai ganhando o seu valor. Não é? Então, é mais simples controlar através de um banco central, onde tem gatilhos, onde tem aplicativos que facilitem o movimento das pessoas, e o Banco Central tome consciência de quem tem mais, de quem tem menos, dos padrões das pessoas, dos padrões sociais, dos padrões econômicos, o que é que essa pessoa consome mais, o que consome menos. Então, em cima de todas essas informações, vem uma programação neurolinguística através de algoritmos que você pensa que você não percebe. Muitas pessoas estão ignorantes em relação ao celular que você carrega na mão, não é? O celular que você carrega na mão é como um espião, não é? Você acaba de conversar com alguém sobre melancia, de repente você começa a receber, não é, propagandas, vídeos que estão alinhados com melancia. Oh, que coincidência! Coincidência? Não, não é coincidência. Não é? É uma forma de você ser monitorado, e através dessas informações eles vão criando um banco de dados cercando você através desses algoritmos, e tudo que eles querem é cercar você e fazer com que você fique nessa bolha, não é? Então, por exemplo, porque existe uma igreja universal, existe um papa para representar, não é? Um grande líder que represente o mundo todo e a sua fé. A gente sabe que existe pessoas que não creem, a maioria tem um grande grupo. A Igreja Católica vive hoje assim um processo de aposentadoria, entre aspas. Ela está cheia de facções, ela briga entre si mesmo, mas está aí a Igreja Estatal, não é? Na Inglaterra, no Reino Unido, a Igreja Estatal não era a Igreja Católica, mas sempre houve ali uma Igreja Geral, não é? E inclusive o Papa também é chamado de vigário geral. Agora compare essas três expressões: hospital geral, banco central, vigário geral, ligado a sistemas, sistema econômico, sistema político, sistema religioso, sistema de saúde, tudo para que eu e você fiquemos reféns e tenhamos a obrigação de entregar informações, perdermos nossa privacidade, eles teriam um cadastro sobre nossas vidas, para de alguma maneira eles nos forçarem, nos controlarem, como já acontece na China, sistema de crédito pessoal. As pessoas vivem monitoradas na China, para todo lugar tem câmeras para se filmar, em todo lugar, e tem pessoas aí que estão cercadas, cheias de ordens de lei para se cumprir. Por isso você vê um conflito, você talvez não entenda, mas um conflito entre Macau e Hong Kong, que são cidades mais ocidentalizadas da China, contra o restante das cidades. Porque Hong Kong é mais evoluída, mais ocidental e mais acessível ao visitante, ao estrangeiro, mas Pequim, que é a capital da China. Porque Pequim é fechado, porque Pequim é controlado, porque Pequim está comendo da mão dos seus líderes que servem a ordem mundial. Já Macau é uma cidade mais cosmopolita, Hong Kong também é uma cidade mais ocidentalizada, e não é interessante para a China comunista aceitar pessoas que não aceitam o comunismo, pessoas ocidentalizadas. Então, qual é a conclusão à luz da palavra que nós vemos? O porquê desses hospitais, não é? Você vê o que aconteceu agora na Amazônia. Quais os hospitais que sofrem mais? Os mais populosos, os que estão acostumados a receber as pessoas, não é, ali. Então, se a pessoa foi programada a vida toda, não, hospital geral, aí vai, aqui na minha cidade tem um hospital que é geral, toda cidade tem um hospital que é geral, não é? Todo país tem um banco central para te controlar, meu irmão, para te transformar num bonequinho teleguiado, para te fazer um fantoche. E a nova ordem mundial hoje em dia não é mais uma teoria de conspiração. É uma realidade. Pena que muitos ainda não despertaram, estão vivendo nessa historinha, nessa vidinha de boneca. Vivendo uma vida romantizada.
Mas quando eu olho para a palavra, eu vejo que apenas se repetem esses sistemas. Você vê que Nimrod tentou fazer um comando geral. Nimrod fundou Babel, Babilônia, uma cidade onde tinha um comando geral, onde tinha uma unidade sem Cristo. Aí Deus foi lá e desfez aquela unidade. O comunismo é o segmento de Nimrod, tentando fazer uma economia, uma unidade, um estilo de vida comum a todos, sem Cristo. Aí não deu certo, Deus fez frustrar, não é? Quando os judeus estavam praticamente idolatrando o templo, até mesmo os discípulos, e admiraram, comentaram com Jesus, como era linda a suntuosidade do templo, Jesus aproveitou e fez um trocadilho. Em 3 dias cairá, não ficará pedra sobre pedra, não é? E ele estava falando sobre o seu corpo e que ia ressuscitar, mas em outra passagem também ele fala que não ficará pedra sobre pedra. E se cumpriu 70 anos depois. Literalmente, aquele templo, que era onde convergia, não é, todos os judeus, e onde um judeu que adorasse fora dali não estava na base certa, como a gente vê na passagem de Jesus e da Samaritana, ela tem esse questionamento, não é? Então o templo caiu, então acabou o referencial de templo, de igreja geral, de banco central, de hospital geral, de igreja universal. Quando o templo caiu, não ficou pedra sobre pedra, porque no templo tinha ouro, então quem saqueou ali o templo quebrou pedra sobre pedra para tirar todo o ouro, e se cumpriu a palavra do Senhor. Então, nós estamos vendo, meus irmãos, que o Senhor Jesus, ele não está alinhado com esse controle, esse tipo de oligarquia, com esse tipo de opressão, o demônio querendo nos controlar através da nova ordem mundial e nos fazer reféns dele, não é? Mas a palavra do Senhor diz que é maior o que está em nós, na igreja, do que o que está no mundo. E quem está em nós é Cristo e o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus. Então nós temos esse alívio, esse alento, mas precisamos discernir. Não podemos ficar iludidos, porque o pior cego é aquele que não vê. Não é? Então você tem que rever hoje, né? Principalmente nesse momento de pandemia, nesse momento de picadinha da serpente, vamos dizer assim, pense 2 vezes em levar os seus entes queridos no hospital. Pense 2 vezes em ficar refém de um banco central e ter uma economia focada só em um lugar, deixar suas economias e ter uma conta bancária onde você coloca todo o seu recurso financeiro ali. Não, meus irmãos, caiam fora disso. A palavra do Senhor tem uma exortação muito séria que diz: sai dela, povo meu, sai de Babilônia. Então, que sirva de alerta e que nós possamos estar realmente no azeite, na presença do Senhor, apercebido com toda essa cortina de fumaça que a nova ordem mundial quer fazer para nos iludir. E que Deus nos abençoe, nos proteja e nos blinde. Shalom, Deus te abençoe.